E aí galera, tudo certo? Pronto para mais uma videoaula? Aqui é o Igor, trazendo mais uma videoaula de física, hoje falando da parte de eletricidade, sempre ajudando quem quer fazer a prova do Enem, quiser se dar bem, quem está com a questão das aulas à distância ali do EAD também, as nossas aulas estão aí para ajudar, e quem quiser aprender um pouquinho de física também, é muito legal os nossos vídeos. Sempre agradecer quem já apoiou, se inscreveu no canal, se você não fez isso, façam. Dizer que a partir dessa semana eu vou postar sempre 2 aulas, então a princípio eu dou conteúdo de eletricidade e de termodinâmica, 2 conteúdos muito importantes para quem quiser ir bem nas provas do Enem. Então ali veja os 2 porque cai muita questão todo ano dessa parte nas provas do Enem. Só antes de começar a aula, como eu fiz na última aula, nós estamos apoiando ali a campanha Fica em Casa. Claro, você não tem que trabalhar, enfim, não tem essas questões de ter que sair, né? Então, para que a gente consiga logo contornar essa questão do coronavírus e voltar para as aulas que todo mundo quer. E hoje quem está mandando a mensagem são meus alunos lá da Escola Técnica, da turma 303. Mensagem muito legal, já queria agradecer desde agora a turma 303 e vamos ler a mensagem deles e começar logo a nossa aula. É nóis! Galera, então vamos ler aqui a mensagem que a 303 mandou para nós, agradecendo essa galera aí, espero que logo a gente volta para a aula, aprender um pouquinho sobre física, conversar um pouquinho, enfim, voltar à nossa vida normal, que é o que todo mundo espera aqui com o final dessa quarentena. Então aqui vamos ler a mensagem que a 303 mandou para nós. Somos feitos de poeiras de estrelas, nós somos uma maneira de o cosmos se autoconhecer. É uma mensagem do Carl Sagan, eu vou agradecer duplamente, primeiro que a 303 falou que está sentindo a falta da minha aula, também estamos sentindo falta de vocês, aí galera, logo tudo vai ao normal. E a segunda coisa que eu queria agradecer é que eu gosto muito do Carl Sagan, então se acertarem cheio aí na frase aí, para que todo mundo tenha coisas positivas e que logo a gente volta ao normal. Brigadão mesmo 303. Galera, para entender essa questão da carga do elétron, primeiro a gente tem que entender um pouquinho como funciona essa questão da carga das partículas subatômicas, que são basicamente os elétrons e os prótons. Inclusive vocês viram ali que eu botei um asterisco do lado do próton. Não é que ele não tenha carga, ele tem carga, é evidente que ele tem carga, com certeza. Só que o próton ele não chega a ser uma partícula subatômica, ele é composto por quarks. Então quem estuda um pouquinho dessa parte física de partículas está ligado. Mas enfim, para nossa aula a gente tem que entender que o elétron ele tem uma carga negativa de 1,6 vezes 10 a menos 19. E o próton tem a carga de mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Coulomb, tá? Unidade de Sistema Internacional para Carga Coulomb. O que tira de conclusão isso? Que os dois têm a mesma carga, só que de sinais diferentes. Como eu disse, existe a condição de equilíbrio, que é quando os prótons e os elétrons são iguais, que é quando o elétron está estabilizado. Mas existem casos que o número de elétrons e prótons não é igual, isso devido a algumas ações eletrônicas, que pode ser ionização, uma questão ali química de divisão ou mesmo de compartilhamento de elétrons, enfim, isso faz com que o número de elétrons e prótons não seja igual. Então o corpo ele só tem carga, isso quer dizer o que? Ele só está eletrizado quando ele apresenta um número diferente de elétrons e de prótons. A gente vai entender um pouquinho melhor agora, vou fazer um videozinho ali para mostrar para vocês no quadro como funciona isso. Galera, é o seguinte, vamos tentar entender os 3 casos que a gente pode ter de corpos, ou mesmo de átomos aqui, se eles estão neutros, positivos ou negativos. Então a gente vai ter que entender os 3 casos, tá? Bom, aqui no nosso quadro a gente tem meramente ilustrativo, sem questão aqui de preocupação com escala, até mesmo porque uma partícula subatômica é muito difícil você saber o nome, né? A gente não consegue observar aí no átomo, mas basicamente a gente tem um átomo 1 e um átomo 2, que eles são idênticos. Isso quer dizer o quê? Ele tem 2 elétrons, representado pela bolinha do E negativo, porque a carga do elétron é negativa, e duas bolinhas de P positivo, que são de prótons, além dos nêutrons, que garante a estabilidade ali do núcleo atômico, tanto no átomo 1 como no átomo 2. A comparação para você saber se o átomo está carregado ou não e com qual carga se dá pela diferença ou não do número de elétrons e de prótons. Tanto no caso do átomo 1 como no caso do átomo 2, a gente pode notar que a gente tem 2 elétrons e 2 prótons. Então, como as cargas dos dois são iguais, só que sinal positivo, é como se a carga desse elétron cancelasse a carga desse próton. E como se a carga desse elétron cancelasse a carga desse próton.
Então não existe número de elétrons a mais ou a menos em relação aos prótons. Como os elétrons e os prótons têm números iguais, tá? Então até vou circular aqui, ó, o número de elétrons e prótons é iguais. Esses dois átomos, o 1 e o 2, estão neutros, tá? Então até vou botar aqui em cima. Deixa eu botar de outra cor aqui, ó. Estão neutros. Opa! Neutros. Ou sem carga. Então, só repassando, como é que eu cheguei a essa conclusão? Comparando o número de elétrons e prótons. Se o número de elétrons e prótons é igual, ele é neutro. No caso, os dois elétrons, né, os dois átomos aqui são neutros ou sem carga. Então já definimos aqui o nosso primeiro padrão aqui de corpos carregados ou não. Continuando aqui, galera. Agora vamos aprender os outros dois casos aqui de corpos eletrizados. Nós já aprendemos no vídeo anterior ali o caso que o corpo é neutro. No caso, os nossos dois corpos estão neutros porque os dois têm 2 elétrons e 2 prótons. E a carga positiva do próton e a carga negativa do elétron, como eles têm o mesmo valor, se anulam. Então a gente já aprendeu isso. Agora vamos ver os casos que eles ficam eletrizados. Quais são os casos que eles ficam eletrizados? É quando eles vão apresentar números diferentes de prótons e elétrons. Como é que acontece isso? Bom, existem alguns processos químicos, principalmente, que fazem com que eu possa dividir elétrons ou mesmo doar elétrons para um átomo, nem que seja por um tempo ali provisório. Então esses casos aqui, eles existem, não tem problema nenhum. Então no caso hipotético, não importa qual processo químico que eu usei, mas eu vou pegar esse elétron e mandar para esse outro átomo. Então esse elétron que estava aqui, ele vai sair aqui da órbita eletrônica do átomo 1, e agora ele vai passar a fazer parte desse segundo átomo. Então ele pulou daqui para cá. Todo mundo entendeu isso? Bom, agora vamos analisar como é que ficou nossos dois átomos, o átomo 1 e o átomo 2. O átomo 1, ele perdeu um elétron, e o átomo 2 ganhou um elétron. Então nesse caso aqui a gente tem número igual de prótons e elétrons, tanto no átomo 1 como no átomo 2? Não, não temos. Agora a gente tem número diferente de prótons e elétrons nos dois átomos, né? A gente tem tanto no átomo 1 como no átomo 2. Esse caso aqui é importantíssimo, porque o corpo só fica neutro se ele fica igual tanto prótons e elétrons. Nos dois casos ele não está igual. No primeiro caso, que ele perdeu elétrons, a gente pode ver que ele ficou com um elétron e 2 prótons. Então o número de cargas positivas é maior do que o número de cargas negativas. Então nesse primeiro caso do átomo 1, a gente pode dizer que ele ficou eletrizado. E com qual carga? Ele ficou positivo. E por que ele ficou positivo? Porque ele tem mais prótons do que elétrons. Então dá para ver tranquilamente aqui através do quadro aqui por que ele ficou positivo. Porque aqui nós temos mais cargas positivas do que negativas. Bom, no segundo átomo, que é o átomo 2, ele recebeu o elétron. Então a partir desse momento ele ficou com 1, 2, 3 elétrons. E quantos prótons? 2 prótons. Ele tem mais cargas negativas. Então ele ficou negativo. E por que ele ficou negativo? Porque ele tem mais elétrons do que prótons. Então, só para finalizar essa explicação aqui de como definir se o corpo fica positivo ou se fica negativo, é na comparação dos elétrons para os prótons. Se tem mais prótons do que elétrons, positivo. Se tem mais elétrons do que prótons, ele fica negativo. Então é assim que a gente tem essa comparação. Cuidado, galera, isso você tem que cuidar muito. A questão de avaliar se o corpo é positivo ou negativo, e essa questão dele receber ou perder partículas subatômicas, funciona só com elétrons. Jamais aqui na eletricidade tem passagem de prótons. Esse é um pega-ratão, inclusive, bastante importante para que vocês não errem nas questões ali que vocês vão fazer nas provas de vocês. O próprio nome já me dá indicação. Eletricidade de elétron, então não tem como errar. É só lembrar, como a eletricidade é de elétron, a passagem aqui de um corpo para outro é sempre de elétrons e não de prótons. É isso aí.
Galera, para a gente calcular a carga desse corpo, isso quer dizer assim, que o quanto que ele está carregado numericamente, a gente usa basicamente essa equaçãozinha que eu estou passando para vocês. Lembrando que o Q é a quantidade do corpo, a quantidade de carga do corpo em Coulomb, porque a unidade do Sistema Internacional para carga é o Coulomb. O N é o número de elétrons a mais ou a menos em comparação com os prótons. O que eu quero dizer com isso? E tomem bastante cuidado. Ele não quer saber o número total de elétrons do corpo. Ele não quer saber o número total de prótons do corpo. Ele quer saber o número de elétrons que ele tem a mais ou a menos em comparação com os prótons para que ele adquira aquela carga elétrica. E por fim, o E, ele é a carga elementar de um elétron. Isso quer dizer o quê? Um elétron tem uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Na sequência, eu vou passar aqui uma dica para vocês, muito importante para não se perder nessa questão do corpo positivo e negativo. Bom, é o seguinte, eu vou dar uma dica aqui para vocês não se perderem nesse esquema de carga positiva e negativa. Cuidem, se o corpo é positivo, o valor do Q, que é da carga, tem que dar obrigatoriamente positivo. E se o corpo é negativo, o valor da carga do Q tem que dar obrigatoriamente negativo, tá? Não tem sentido tu ter um corpo negativo e o valor do Q dá positivo. Isso aí não tem nem lógica isso. Para isso, eu uso uma manhãzinha, tá? Não, isso aqui é uma dica. Eu já vi vários vídeos do YouTube e vários outros professores, eles usam um ajuste diferente, enfim, de algumas formas. E alguns usam exatamente esse que eu uso. Funciona, tá, galera? Não tem importância nenhuma. Talvez ele não seja o mais fisicamente correto, porque não existe elétron com valor positivo. Mas é apenas uma dica para vocês não se perderem. Então, assim, se tu tem um corpo positivo, você vai usar o valor do E positivo. E se tu tem um corpo negativo, você vai usar o valor do E negativo. Essa é uma dica bem fácil, inclusive você jamais se perder. Positivo com positivo, negativo com negativo. Lembra da dica. Para ver se vocês entenderam direitinho essa história de carga elétrica e como calcula a carga elétrica, o número de elétrons, enfim, os dados que tu precisa em cima desses problemas, vamos fazer um exemplo. Então, a gente tem um corpo aqui que tem uma carga de menos 4,8 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Qual o número de elétrons a mais ou a menos em comparação com os prótons? Galera, vamos fazer então esse último exemplo para finalizar nossa aula. Bom, o único dado que ele passou aqui foi a carga do corpo, que é de 4,8 vezes 10 a menos 19 negativa. Esse valor é mais que o suficiente para te fazer essa questão, porque a gente sabe primeiro a carga desse corpo, a gente sabe que o valor do E sempre é 1,6 vezes 10 a menos 19, e como ele é negativo, e com a dica que eu passei antes, a gente sabe que o valor do E também será negativo. Isso é importante, galera, porque ele está pedindo o valor do número de elétrons. Não existe número de qualquer coisa negativo. Se você for contar o número de cadernos na sua mochila, aí você conta e tem 3. Existe alguma lógica falar que existe menos 3 cadernos na sua mochila? Não existe, então não pode haver o N negativo. Vamos fazer então esse exemplo aqui, bem rapidinho para a gente finalizar. Então no valor do Q, eu vou botar menos 4,8 vezes 10 na menos 19. O N eu deixo, porque é o que eu estou buscando. E o valor do E é, vamos botar entre parênteses, 1,6 vezes 10 na menos 19. Aí. Bom, como o 1,6 está do lado do N, ele vai passar para baixo, dividindo. Então vai ficar 4,8 vezes 10 na menos 19, dividido por menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Aqui, menos 19 em cima e embaixo dá para simplificar, né? Aqui cortar, porque tem os dois aqui é uma divisão. E a parte aqui numérica a gente divide. Então, menos com menos dá mais. Então vai dar mais 4,8 dividido por 1,6 dá 3. Que é o nosso valor do N. O que simboliza esse valor do N igual a 3? É o número de elétrons a mais ou a menos em comparação com os prótons. A gente tem como afirmar se ele tem a mais ou a menos? Com certeza tem como. Como o corpo é negativo, a gente sabe que ele tem mais elétrons do que prótons, porque a carga do elétron é negativa. Logo, se o valor do N é 3, isso quer dizer que esse corpo apresenta um número de 3 elétrons a mais do que os prótons. É nóis, galera. É isso aí, galera.
mais uma videoaula aí feita. Hoje estou falando um pouquinho sobre carga elétrica, tomara que todo mundo tenha entendido, tenha sanado as dúvidas de vocês sobre essa parte do conteúdo. Na aula que vem nós vamos começar a falar da parte eletrodinâmica, começando da parte de corrente elétrica. Isso é bem importante para o Enem, corrente elétrica, resistência elétrica, DDP e a parte de circuito elétrico é batata, cai todo ano no Enem em questões, então você tem que estar na ponta da língua, isso aí. Agradecer a todo mundo que acompanhou nosso vídeo, pedindo mais uma vez que não se inscreveu no canal, se inscreva. Ainda essa semana vai sair uma gameplay, dessa vez trazendo um jogo novo, inclusive eu vou começar a atender pedidos da galera que mandou ali de gameplay, então também eu vou trazer alguns pedidos que a galera fez. Agradecer a todo mundo que acompanhou nosso vídeo. Se tem dúvidas por meus alunos, eu estou disponível ali no Classroom. E para quem não é meu aluno e está acompanhando os vídeos no YouTube, também ali pode tirar dúvidas através das próprias perguntas ali do YouTube. Muito obrigado, galera. Até a próxima aula. É nóis.